Eu não posso ter filhos, ela disse, mas o fazendeiro sorriu. Perfeito, eu já tenho o suficiente para nós dois. Quando Vera confessou aquelas palavras, esperava ver a decepção estampar o rosto do fazendeiro. Esperava ser dispensada ali mesmo, com alguma desculpa educada sobre não precisar mais de seus serviços. Esperava carregar mais uma vez o peso da vergonha de ser uma mulher incompleta. Mas o que ela viu foi um sorriso tranquilo, olhos gentis e uma resposta que mudaria sua vida para sempre. A poeira ainda subia da estrada quando Vera pisou pela primeira vez na propriedade de Tomás. Era fim de tarde, e o sol pintava o céu com aqueles tons alaranjados que fazem a gente acreditar que dias melhores são possíveis. Ela vinha de longe, com uma mala surrada cheia de linhas, agulhas e tecidos. Costureira itinerante era o que restara para ela depois que a vida arrancou tudo. O marido, a filha que nunca chegou a segurar viva nos braços e a capacidade de gerar outra. Tomás estava no curral quando a viu chegar. Homem alto, ombros largos moldados por anos de trabalho duro, pele marcada pelo sol implacável do interior. Ele se aproximou devagar, tirando o chapéu com respeito, mas sem aquela pressa ansiosa que alguns homens têm. Tinha um jeito calmo, como quem aprendeu que as melhores coisas da vida não se apressam. Boa tarde, disse ele, voz grave, mas não ameaçadora. A senhora deve ser a costureira que o padre comentou. Vera assentiu, apertando a alça da mala com força. Sou sim, senhor. Vim ver se o senhor ainda precisa de alguém para cuidar das roupas das crianças. Tomás olhou para ela por um instante que pareceu durar mais do que devia. Não era um olhar invasivo, mas curioso, como quem tenta ler uma história nos olhos de alguém. Preciso sim. Tenho 4 aqui, e nenhum deles sabe costurar botão que preste. Foi quando ela ouviu as vozes. Risadas agudas, infantis, vindas da parte de trás da casa. 3 crianças apareceram correndo, perseguindo uma galinha que cacarejava desesperada. O maior, um menino de talvez 8 anos, liderava a caçada com seriedade militar. Atrás dele, uma menina de tranças desalinhadas e um menino pequeno que tropeçava nos próprios pés tentavam acompanhar. Gabriel, para com isso, gritou Tomás, mas sem muita força na voz. Era o tipo de bronca que não esperava ser obedecida de primeira. O menino parou, ofegante, e olhou para Vera com aquela curiosidade sem filtro que só criança tem. Quem é ela, pai? Vera sentiu algo apertar no peito. Pai. Aquele menino chamara Tomás de pai, com tanta naturalidade. É a moça que vai consertar as roupas de vocês, respondeu Tomás. Agora vão lavar as mãos e ajudem a Isabel a pôr a mesa. As crianças desapareceram tão rápido quanto tinham surgido, deixando uma nuvem de poeira e risadas no ar. Tomás fez sinal para Vera entrar. A casa era simples, mas limpa. Paredes de madeira clara, chão de tábuas rangentes, móveis feitos à mão com capricho. Havia um fogão a lenha ainda fumegando, uma mesa grande no centro com cadeiras desemparelhadas, e nas paredes desenhos infantis pregados com pregos tortos. Era uma casa que respirava vida, mesmo que não tivesse luxo nenhum. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem pensar sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Vera deixou a mala num canto e Tomás ofereceu café. Eles se sentaram à mesa, enquanto o silêncio pesava confortável entre os dois. Foi quando ela percebeu. Havia 4 cadeiras ocupadas por objetos infantis, mas só tinha visto 3 crianças. Tem mais uma, disse Tomás, como se lesse seus pensamentos. A Sofia. Tem 2 anos. Tá dormindo lá dentro. 4 crianças, repetiu Vera baixinho.
É bastante trabalho. É, mas não me arrependo de nada. Havia algo na voz dele, algo sólido, verdadeiro. Vera tomou coragem e perguntou o que não devia. Perdoe minha ousadia, mas elas são todas do Senhor? Tomás segurou a xícara de café com as duas mãos, olhando para o líquido escuro, como se procurasse respostas lá dentro. Não, nenhuma delas veio de mim, mas são minhas do mesmo jeito. Ele começou a contar devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Gabriel apareceu na porteira há 3 anos, sujo de cinza e fuligem, depois que a febre amarela levou os pais dele e mais metade da vila onde morava. Isabel foi deixada aqui pela tia, uma mulher tão magra e desesperada que mal conseguia falar. Disse que não tinha como alimentar mais uma boca e foi embora antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. André... Bem, André foi esquecido. Esquecido? Repetiu Vera, incrédula. A família dele estava mudando de região, viajando numa carroça velha. Pararam aqui pedindo água. O menino desceu para brincar perto do celeiro e quando dei por mim, a carroça já tinha ido embora. Corri atrás, mas eles sumiram na poeira. Voltei e encontrei o André sentado no mesmo lugar, brincando com gravetos, como se nada tivesse acontecido. E a Sofia? A mãe dela morreu numa pensão da cidade, sozinha, sem família, sem nada. O padre me procurou porque sabia que eu não ia virar as costas para uma criança. Ela tinha 2 meses quando chegou aqui. Vera sentiu os olhos arderem. Tinha algo de profundamente tocante naquele homem rude, de mãos calejadas, que tinha aberto a casa e o coração para 4 crianças que o mundo tinha descartado. O senhor é um homem bom, ela sussurrou. Tomás balançou a cabeça. Não sou nada demais. Só não consigo ver criança desamparada e ficar de braços cruzados. Eles ficaram em silêncio por mais um momento. Então Tomás se levantou, pegou um cesto cheio de roupas rasgadas, remendadas 1000 vezes, com buracos que pareciam impossíveis de consertar. Esse é o trabalho. Pago pouco, mas dou comida e um quarto para os fundos. Se quiser ficar, é bem-vinda. Vera olhou para o cesto, para as roupas que cheiravam a infância e cuidado. Olhou para aquele homem que tinha construído uma família com os pedaços que a vida tinha jogado fora e sentiu, pela primeira vez em anos, que talvez tivesse chegado ao lugar certo. Eu aceito, disse ela, voz firme, e assim começou. Os primeiros dias de Vera naquela casa foram feitos de silêncios e olhares curiosos. As crianças a observavam de longe, como passarinhos assustados que ainda não sabem se podem confiar. Ela não forçou a aproximação. Sabia que confiança se conquista devagar, ponto por ponto, como um bordado bem feito. Acordava antes do sol nascer e encontrava a cozinha sempre com sinais de que alguém tinha passado por ali antes dela. Uma chaleira com água morna enrolada em pano, lenha já empilhada perto do fogão. Pequenos gestos de consideração que não vinham acompanhados de palavras, mas diziam tudo. Tomás era homem de poucas falas. Trabalhava desde cedo, consertando cercas, cuidando dos animais, fazendo aquelas 1000 coisas que uma propriedade exige. Mas sempre que passava pela varanda, onde Vera costurava, ele dava um aceno leve com a cabeça. Um cumprimento simples que, de alguma forma, aquecia o peito dela. As crianças foram chegando perto aos poucos. Primeiro foi Isabel, a menina de 6 anos, com tranças sempre desalinhadas e olhos grandes demais para o rosto pequeno. Ela apareceu na varanda numa manhã, arrastando uma boneca de pano com um braço pendendo por um fio. Tá quebrada, disse a menina, estendendo o brinquedo. Vera pegou a boneca com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Vou cuidar dela. Qual o nome? Rosa, respondeu Isabel, baixinho. Nome bonito. A Rosa vai ficar boa, pode deixar. A menina ficou ali parada, observando cada movimento das mãos de Vera, enquanto costurava o braço da boneca de volta. Quando terminou, Isabel pegou o brinquedo, apertou contra o peito e saiu correndo sem dizer nada.
Mas no dia seguinte estava de volta com um vestido rasgado. E no outro dia também. Gabriel, o mais velho, era diferente. Tinha 8 anos, mas carregava nos ombros um peso de quem já tinha visto demais. Ele observava Vera com desconfiança, como se esperasse que ela fosse embora a qualquer momento. Não pedia nada, não se aproximava. Apenas vigiava de longe. Foi André, o menino esquecido pela família, quem quebrou o gelo de vez. Com seus 4 anos de idade, ele simplesmente não tinha filtro nem medo. Apareceu um dia com a camisa toda abotoada errado, uma bota em cada pé de tamanho diferente e o cabelo espetado para todos os lados. "Tá tudo errado em mim?" perguntou sério. Vera segurou o riso. "Bom, acho que podemos dar um jeito nisso. Vem cá." Ela o ajudou a abotoar a camisa direito, calçou as botas nos pés certos e tentou domar aquele cabelo rebelde com um pouco de água. Quando terminou, André a abraçou com tanta força que quase a derrubou da cadeira. "Gosto de você", declarou ele, simples assim. E Vera sentiu algo dentro do peito se desmanchar. Algo que estava congelado há muito tempo começou a derreter. A pequena Sofia era um caso à parte. Com apenas 2 anos, ela ainda não falava muito, mas tinha um jeito de olhar que partia o coração. Toda noite, Vera ouvia passinhos leves no corredor. A menina andava dormindo, murmurando coisas que ninguém entendia, procurando por algo ou alguém que talvez nunca tivesse conhecido direito. Na primeira vez que aconteceu, Vera saiu do quarto e encontrou Sofia parada no meio da sala, olhos semifechados, braços estendidos. Ela pegou a criança no colo com delicadeza, levou de volta para a caminha e cobriu com um lençol fino. Sofia agarrou seu dedo e não soltou. Vera ficou ali, sentada no chão ao lado da cama, cantarolando baixinho uma canção que sua própria mãe cantava quando ela era pequena. A menininha finalmente relaxou, soltou o dedo e voltou a dormir profundamente. Quando Vera saiu do quarto, Tomás estava encostado na parede do corredor, observando tudo em silêncio. Seus olhos diziam o que a boca não conseguia: gratidão. "Ela faz isso toda noite", disse ele, voz rouca. Nunca soube direito como acalmar. Vera sentiu as bochechas esquentarem. "Posso cuidar disso. Se o senhor não se importar, ficaria grato", respondeu Tomás. E a partir daquela noite virou rotina. Sofia acordava, Vera aninava de volta ao sono. Às vezes cantava, às vezes só segurava a mãozinha dela até que os olhinhos se fechassem de novo. E Tomás sempre estava por perto, um guardião silencioso que velava por todos eles. A casa começou a ter cheiro diferente. Cheiro de pão fresco, de roupa limpa secando no varal, de flores do campo que Isabel trazia em punhados bagunçados. As refeições ficaram mais fartas, não porque tivessem mais comida, mas porque Vera sabia esticar o arroz e o feijão com temperos e carinho. Uma tarde, enquanto remendava uma calça de Gabriel, ela notou que o menino estava diferente. Ele se aproximou devagar, como quem não quer ser notado, e sentou no degrau da varanda. "Você vai embora?" perguntou sem olhar para ela. Vera parou de costurar. "Por que acha isso?" "Todo mundo vai embora", respondeu Gabriel em voz baixa. "Meus pais foram, a tia da Isabel foi, a família do André foi, todo mundo vai." O coração de Vera se partiu. Ela largou a costura, se aproximou do menino e se ajoelhou na frente dele, obrigando-o a olhar em seus olhos. "Escuta bem o que vou te dizer, Gabriel. Eu não vou embora. Entendeu? Eu estou aqui e vou ficar." O menino a encarou por um longo momento, procurando mentira onde só havia verdade. Então, pela primeira vez, ele se permitiu acreditar. Acenou com a cabeça, limpou os olhos com as costas da mão e saiu correndo antes que ela visse as lágrimas. Mas Vera tinha visto e tinha entendido. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Tomás entrou na cozinha com um embrulho nas mãos. Era pequeno, feito de papel pardo, amarrado com barbante.
Para a senhora, disse ele, estendendo o pacote sem cerimônia. Vera abriu com cuidado. Dentro havia um pedaço de tecido novo, da cor do céu ao entardecer, e uma caixinha de madeira com linhas coloridas, que ela nunca tinha visto antes. Pensei que pudesse precisar, explicou Tomás, coçando a nuca com jeito desajeitado. Para costurar, ou para o que quiser. Vera segurou o presente contra o peito, sentindo os olhos arderem. Obrigada. De coração. Ele apenas acenou e saiu, deixando-a sozinha com aquele presente simples que significava mais do que qualquer palavra bonita poderia dizer. Mas Vera ainda não sabia que os dias tranquilos estavam contados, que em breve tudo o que estavam construindo seria posto à prova de maneiras que nenhum deles imaginava. O acidente aconteceu numa tarde quente, quando o sol batia forte e o ar parecia parado. Vera estava na cozinha preparando a massa para o pão quando ouviu o grito. Não foi um grito de brincadeira. Foi aquele tipo de som que faz o sangue gelar nas veias. Ela largou tudo e correu para fora. Encontrou Isabel caída perto do curral, o rosto branco de dor, segurando o braço esquerdo contra o peito. Gabriel estava ao lado dela, os olhos arregalados de susto. André chorava encostado na cerca. O que aconteceu? Vera se ajoelhou ao lado da menina. Ela estava subindo na cerca, explicou Gabriel, voz trêmula. Eu disse para não subir. Eu disse. Isabel soluçava baixinho, mordendo o lábio inferior com força para não gritar. Vera examinou o braço com cuidado e sentiu o estômago revirar. Estava torto de um jeito que não deveria estar. Quebrado ou deslocado, ela não tinha certeza, mas sabia que era grave. Gabriel, corre buscar seu pai, ordenou Vera, mantendo a voz firme, mesmo com o coração disparado. Rápido! O menino saiu em disparada. Vera segurou a mão livre de Isabel com delicadeza. Olha para mim, querida. Isso. Olha bem nos meus olhos. Você é corajosa, eu sei que é. Vai doer um pouco, mas vamos cuidar de você. Prometo. A menina assentiu, lágrimas escorrendo pelas bochechas sujas de poeira. Tomás chegou correndo, o rosto transtornado de uma forma que Vera nunca tinha visto. Ele era sempre tão calmo, tão controlado, mas agora parecia à beira do desespero. Se ajoelhou do outro lado de Isabel, as mãos grandes tremendo no ar, sem saber onde tocar. Minha menina, ele sussurrou, minha pequena, me perdoa. Eu devia ter consertado essa cerca. Eu devia... Tomás... Vera o interrompeu, voz firme. Preciso de 2 tábuas retas e pano. Rápido! Ele a encarou por um segundo, depois saiu correndo. Voltou com pedaços de madeira arrancados da cerca e uns trapos limpos. As mãos ainda tremiam. Vera trabalhou com precisão, amarrando a tala improvisada ao redor do braço de Isabel. A menina gritou de dor, mas Vera não parou, murmurando palavras de conforto o tempo todo. Você é forte. Tá quase terminando. Só mais um pouquinho. Quando acabou, Isabel estava pálida e suada, mas o braço estava imobilizado. Vera a pegou no colo com cuidado. Vamos levar você para dentro. Precisa descansar. Tomás a seguiu como uma sombra, incapaz de tirar os olhos da filha. Dentro de casa, Vera deitou Isabel na cama, cobriu com lençol leve e preparou um chá calmante com ervas que tinha trazido na bagagem. Vai ficar tudo bem, ela repetiu, acariciando o cabelo suado da menina. Amanhã cedo a gente leva você no médico da cidade, mas por enquanto você precisa descansar. Isabel segurou a mão de Vera com força. Não vai embora? Nunca, prometeu Vera. Vou ficar aqui do seu lado. A menina finalmente fechou os olhos, exausta da dor e do susto. Vera ajeitou o lençol e saiu do quarto, fechando a porta devagar. Encontrou Tomás sentado à mesa, o rosto enterrado nas mãos. Foi culpa minha, ele disse, voz abafada. Eu tinha que ter cuidado melhor, tinha que ter vigiado. Vera puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Acidentes acontecem. Crianças sobem onde não devem. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eu sou o responsável por elas.
Se alguma coisa acontecer, nada vai acontecer. Vera tocou de leve no braço dele. Isabel vai ficar bem. E você não está sozinho nisso, Tomás. Não mais. Ele ergueu a cabeça e a encarou. Havia algo diferente naquele olhar. Algo profundo, quase vulnerável. Você não é só uma costureira, né? Você cuida. De verdade. Vera sentiu o rosto esquentar. É o que sei fazer. Já vi mulher que pariu filho e não cuida a metade do que você cuida dos meus, disse Tomás, baixo. Você tem coração de mãe, Vera. Mesmo que... Ele parou, percebendo que ia dizer algo que talvez não devia. Mesmo que eu não possa ter filhos meus, Vera completou sem amargura. É verdade. Mas talvez seja por isso que eu entendo. Sei o que é querer amar e não ter para quem dar esse amor. Aqui tem, respondeu Tomás, simples assim. Aqui tem 4 crianças que precisam de você. E tem um homem que também precisa, mesmo que seja meio burro para admitir. Vera piscou, surpresa. O coração bateu mais rápido. Mas antes que pudesse responder, ouviram um chorinho vindo do quarto. Sofia tinha acordado. Ela se levantou rápido, grata pela interrupção que lhe deu tempo para processar o que acabara de ouvir. Quando voltou com Sofia no colo, Tomás já estava preparando o café. Eles não falaram mais sobre aquilo, mas algo tinha mudado. Algo importante e assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e Isabel descansava com o braço enfaixado, Vera ficou na varanda olhando as estrelas. Tomás se juntou a ela, trazendo 2 canecas de café quente. Amanhã vou buscar o médico, disse ele, e vou consertar aquela cerca e todas as outras que tiverem problema. Você é um bom pai, Vera falou, olhando para ele. Tento ser, respondeu Tomás. Mas às vezes me pergunto se é suficiente. É mais que suficiente. Essas crianças te amam, qualquer um vê isso. Eles ficaram ali, lado a lado, em silêncio confortável. E pela primeira vez desde que chegara, Vera se permitiu pensar em possibilidades, em futuros que pareciam impossíveis, em pertencer a algo de verdade, mas ela não sabia que em breve tudo aquilo seria ameaçado. Que forças além do controle deles viriam tentar arrancar essa família recém-formada, e que ela teria que lutar com unhas e dentes pelo direito de ficar. 3 semanas depois, com Isabel já recuperada e correndo pela propriedade como se nada tivesse acontecido, a paz foi quebrada pelo som de cascos de cavalo. Não era comum receberem visitas. A fazenda ficava longe de tudo, e Tomás não era homem de muitas amizades. Vera estava estendendo roupa no varal quando viu o cavaleiro se aproximar. Era um homem de terno escuro, gravata bem feita, chapéu de aba larga. Tinha o porte de quem estava acostumado a dar ordens e ser obedecido. Ela sentiu um aperto no peito. Nada de bom vinha de homens assim. Tomás saiu de dentro de casa, limpando as mãos num pano. Boa tarde. Posso ajudar? O homem desceu do cavalo com movimentos calculados, puxou um envelope do bolso interno do paletó. Senhor Tomás, proprietário desta fazenda? Sou eu mesmo. Meu nome é Valentim Costa, inspetor do governo territorial. Vim tratar de um assunto oficial. As crianças tinham parado de brincar e observavam de longe. Gabriel, instintivamente, juntou os irmãos menores perto de si. Vera se aproximou devagar, ainda segurando um lençol molhado. Que tipo de assunto? Perguntou Tomás, voz controlada. O inspetor abriu o envelope e tirou uns papéis. Chegou ao nosso conhecimento que o senhor mantém 4 menores de idade residindo nesta propriedade. Segundo registros oficiais, nenhum deles possui vínculos de sangue com o senhor. Isso está correto? Está, confirmou Tomás, mandíbula tensa. Mas eu cuido deles. São meus filhos. Não aos olhos da lei, retrucou o inspetor, sem emoção na voz. O senhor não possui documentação legal de guarda. Não há registros de adoção. Tecnicamente, essas crianças estão em situação irregular.
Vera sentiu as pernas bambearem. Irregular? Eles tinham uma família, tinham uma casa, tinham amor. Como isso podia ser irregular? O que o senhor está querendo dizer? Tomás deu um passo à frente e Vera percebeu que ele estava fazendo um esforço enorme para se controlar. Estou dizendo que dentro de 15 dias viremos buscar as crianças para encaminhá-las ao abrigo da capital. Lá elas ficarão sob cuidado apropriado, até que famílias adequadas sejam encontradas para adoção. Não, a palavra saiu da boca de Vera antes que pudesse pensar. Simplesmente não. O inspetor a olhou pela primeira vez, sobrancelha erguida. E a senhora é? Sou. Vera hesitou. Sou parte desta família. A senhora é esposa do Sr. Tomás? O silêncio que se seguiu foi pesado. Não, admitiu Vera, sentindo as bochechas queimarem. Então a senhora não tem autoridade neste assunto, disse o inspetor, voltando a atenção para Tomás. Senhor, o senhor é solteiro. Vive sozinho em uma propriedade isolada. Não tem meios de comprovar educação apropriada para essas crianças. A lei é clara. Elas precisam de um lar estruturado. Elas têm um lar. Tomás cerrou os punhos. Tem comida, roupa, educação. Tem amor. O que mais precisa? Precisa de documentação legal. Precisa de conformidade com os regulamentos. Lamento, mas a decisão já foi tomada. Ele estendeu os papéis para Tomás. É uma ordem oficial, 15 dias. E saiu montado no cavalo, deixando uma nuvem de poeira e desespero. Tomás ficou parado, segurando os papéis como se fossem veneno. As crianças se aproximaram devagar. Gabriel falou primeiro, voz trêmula. Pai, o que aquele homem disse? Vão nos levar embora? Não vão levar ninguém, disse Tomás, mas a voz saiu sem convicção. Isabel começou a chorar. André agarrou a perna de Vera. Sofia não entendia o que estava acontecendo, mas sentiu o medo no ar e também começou a choramingar. Vera pegou os papéis das mãos de Tomás e leu rapidamente. Ordem de remoção. Propriedade inadequada para menores. Falta de documentação legal. Falta de estrutura familiar adequada. Isso não pode estar certo, ela murmurou. Não pode. Se você está acompanhando essa história até aqui, clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Aquela noite foi a mais difícil desde que Vera chegara. As crianças foram dormir chorando. Gabriel tentou ser forte, mas Vera o ouviu soluçar baixinho no quarto. Isabel não soltou a boneca rosa nem por um segundo. André fez xixi na cama pela primeira vez em meses. E Sofia não parou de andar dormindo, procurando por algo que estava prestes a perder. Tomás e Vera ficaram sentados à mesa da cozinha até tarde. A lamparina projetava sombras longas nas paredes. Não vou deixar levarem eles, disse Tomás, voz rouca. Não vou, não vamos deixar, corrigiu Vera. Vamos lutar juntos. Como? Ele abriu as mãos, impotente. Eu sou só um fazendeiro. Não entendo de leis, de papéis, dessas coisas. Mas eu entendo de pessoas, respondeu Vera, mente já trabalhando. O padre que me mandou aqui conhece essa família. Os vizinhos sabem como você cuida dessas crianças. O médico que tratou da Isabel viu com os próprios olhos o amor que tem aqui. Ela se levantou, pegou papel e tinta. Vamos escrever cartas. Vamos reunir testemunhos. Vamos provar para eles que essas crianças têm sim um lar adequado. O mais adequado que existe, um lar com amor de verdade. Tomás a observou por um longo momento. Você não precisa fazer isso. Não é sua responsabilidade. Vera parou, caneta no ar. Olhou para ele, para aquele homem bom que tinha aberto a casa para crianças abandonadas. Para as paredes cheias de desenhos infantis. Para a vida que, sem perceber, tinha se tornado dela também. É sim minha responsabilidade,
disse ela firme, porque eu amo essas crianças e amo... Ela engoliu em seco. Amo essa família, nossa família. E pela primeira vez, Tomás sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas cheio de esperança. Então vamos lutar, disse ele. E eles lutaram. Os 15 dias seguintes foram um turbilhão. Vera escreveu cartas como se a vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Escreveu para o padre que a tinha enviado à fazenda, para o médico que atendeu Isabel, para os comerciantes da cidade que conheciam Tomás, para qualquer pessoa que pudesse atestar o caráter daquele homem e a qualidade do lar que ele oferecia. As respostas começaram a chegar. O padre foi o primeiro, com uma carta emocionada, falando sobre a bondade de Tomás e como ele nunca hesitara em ajudar quem precisasse. O médico escreveu um relato detalhado sobre como encontrou Isabel sendo cuidada com carinho em uma casa limpa e organizada, cercada de amor. Vizinhos que Vera nem sabia que existiam mandaram testemunhos. Mas não seria suficiente. Ela sabia disso. Foi numa tarde, enquanto dobrava as cartas cuidadosamente, que Tomás entrou na cozinha e sentou pesadamente na cadeira. O rosto dele estava marcado pela preocupação, pelos dias sem dormir direito. Vera, precisamos conversar, disse ele, voz séria. Ela largou as cartas e deu atenção total a ele. Sobre o quê? Sobre o que aquele inspetor disse. Sobre estrutura familiar adequada, Tomás passou a mão pelo cabelo. Eles querem uma família de verdade. Pai e mãe. Não só um homem solteiro. Vera sentiu o coração acelerar. E eu estava pensando... Ele hesitou, olhando para as mãos calejadas. A gente podia resolver 2 problemas de uma vez. Como assim? Tomás ergueu os olhos e a encarou diretamente. A gente podia se casar. No papel, pelo menos, para dar às crianças a estrutura que a lei exige. Vera ficou sem ar. Casamento? Um casamento de conveniência, de papel, só para salvar as crianças? Eu sei que não é o que você sonhou para sua vida. Tomás continuou, nervoso. Não sou homem romântico, não sei dizer palavras bonitas, mas eu cuidaria de você, respeitaria você. E... Ele respirou fundo. E seria honrado em ter você como esposa, mesmo que seja só para inglês ver. Só para inglês ver, Vera repetiu, a expressão doendo mais do que deveria. Confirmou Tomás, mas havia algo nos olhos dele, algo que dizia que talvez não fosse só isso. Ou talvez Vera estivesse vendo o que queria ver. Ela pensou nas crianças, em Gabriel tentando ser forte, em Isabel, dormindo abraçada com a boneca rosa, em André pedindo para ela conferir se estava tudo certo com suas roupas toda manhã, em Sofia segurando seu dedo toda noite até dormir. Pensou em como tinha chegado ali sem rumo, sem propósito, achando que a vida tinha acabado quando perdeu a capacidade de ser mãe, e como tinha encontrado 4 filhos que não vieram do seu ventre, mas que cabiam perfeitamente no seu coração. Eu aceito, disse ela, finalmente, mas com uma condição. Qual? Que a gente faça isso direito. Não pelo papel, mas pelas crianças. Elas merecem ver um casamento de verdade, feito com respeito e carinho. Merecem acreditar que família é possível. Tomás acenou devagar. Combinado. E assim ficou decidido. A notícia se espalhou rápido pela comunidade. O padre ficou mais feliz que noivo em lua de mel. Ofereceu fazer a cerimônia na igreja pequena da cidade, sem cobrar nada. As vizinhas apareceram com ofertas de ajuda. Uma se prontificou a fazer o bolo, outra tinha um vestido que podia ser ajustado, outra ainda prometeu flores do jardim. Mas o tempo estava acabando. Faltavam apenas 5 dias para o prazo dado pelo inspetor, quando Vera e Tomás foram até a cidade registrar a intenção de casamento. O escrivão, um homem velho de óculos grossos, olhou para eles com interesse. Casamento rápido assim costuma significar barriga, comentou ele sem filtro. Vera sentiu o rosto esquentar,
Mas Tomás respondeu calmamente: significa que encontramos o que procurávamos e não vemos motivo para esperar. O velho deu uma risada rouca. Bem respondido, rapaz. Bem respondido. Eles assinaram os papéis necessários. Em 3 dias seriam oficialmente casados. Tempo suficiente para apresentar ao inspetor a nova situação familiar. Quando voltaram para casa, encontraram as crianças esperando ansiosas. Isabel correu para Vera. É verdade, você vai ser nossa mãe de verdade. Vera se ajoelhou e abraçou a menina. Já sou sua mãe de verdade. O papel só vai confirmar o que o coração já sabe. Gabriel se aproximou, ainda cauteloso. E o homem ruim? Ele não vai nos levar embora? Não vai, prometeu Tomás, puxando o menino para perto. Ninguém vai separar essa família. André pulou na perna de Vera. Vai ter bolo? Vai ter bolo. Ela riu, apesar das lágrimas nos olhos. Sofia, que tinha acabado de fazer 2 anos e mal falava ainda, surpreendeu a todos. Mamãe, disse ela, clara como cristal, apontando para Vera. O silêncio que se seguiu foi profundo. Então, Isabel começou a chorar de alegria. Gabriel limpou os olhos com a manga da camisa. André gritou, mamãe também, só porque queria participar. E Vera finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Lágrimas que não eram de dor ou perda, mas de cura e encontro. Tinha passado anos achando que nunca seria mãe. Tinha carregado a culpa, a vergonha, o sentimento de incompletude. Mas ali, naquele momento, cercada por 4 crianças que a escolheram tanto quanto ela as escolheu, Vera entendeu. Maternidade nem sempre era sobre dar à luz. Era sobre dar amor. Era sobre ficar quando seria mais fácil ir embora. Era sobre lutar por quem não pode lutar por si mesmo. E ela estava pronta para essa luta. Mas o destino ainda tinha outros planos. Outras provações que testariam não só o amor deles, mas a força e a coragem de cada um. A tempestade chegou na véspera do casamento. Não foi só chuva, foi como se o céu inteiro tivesse decidido desabar sobre a terra. O vento uivava ao redor da casa, arrancando telhas, derrubando árvores, transformando o mundo em um caos de água e barulho. Mas não foi a tempestade que trouxe o verdadeiro medo. Foi Sofia. A menina tinha passado o dia quieta demais, recusando comida, pedindo colo mais do que o normal. Vera achou que fosse só cansaço, ou talvez a agitação dos preparativos do casamento. Mas quando a noite caiu e a febre veio junto, ela soube que era algo mais grave. Sofia queimava, a pele pequena estava em brasa, os olhinhos vidrados, a respiração rápida e curta. Vera a embrulhou em panos úmidos, tentou fazer a febre baixar, mas nada funcionava. A menina gemia baixinho, chamando por ela em delírio. Tomás, ela chamou, voz firme, mas apavorada por dentro. Precisa buscar o médico, agora. Ele olhou pela janela. A chuva caía em cortinas espessas. O vento derrubava tudo o que encontrava pela frente. Eu vou, disse simplesmente. Tomás, o rio, ela começou. A ponte. Eu sei, ele interrompeu. Mas se eu não for, a gente pode perder ela. A verdade daquelas palavras cortou como faca. Vera assentiu, segurando Sofia mais apertado. Vai e volta. Preciso que você volte. Ele pegou o casaco mais pesado, amarrou o chapéu com firmeza, selou o cavalo mais forte que tinham. Antes de sair, se aproximou de Vera e Sofia. Beijou a testa da menina. Depois, pela primeira vez, beijou a testa de Vera também. Vou voltar, prometeu. Para vocês duas, para todos nós. E saiu na tempestade. Vera ficou segurando Sofia, rezando como não rezava há anos. As outras crianças estavam acordadas, assustadas pelo barulho da chuva e pela tensão no ar. Gabriel tentava acalmar Isabel. André estava encolhido num canto, olhos arregalados. Ela vai ficar boa? Perguntou Gabriel, voz pequena. Vai sim, mentiu Vera, porque precisava acreditar nisso. Seu pai foi buscar ajuda.
Ele sempre cuida da gente. Mas no fundo, ela estava apavorada. A febre não baixava. Sofia entrava e saía da consciência, murmurando coisas sem sentido. E lá fora, Tomás enfrentava uma tempestade que podia matá-lo. As horas passaram como séculos. Vera cantava para Sofia, passava pano úmido, sussurrava promessas. Isabel se enroscou ao lado delas, segurando a mãozinha da irmã. Gabriel trouxe água fresca do poço, mesmo debaixo de chuva. André ofereceu seu brinquedo favorito para Sofia, achando que isso a curaria. E a tempestade continuava, implacável. Quando finalmente ouviram cascos de cavalo, já passava das 4 da manhã. Vera correu para a porta, coração na garganta. Tomás estava lá, encharcado até os ossos, tremendo de frio, mas vivo. E atrás dele outro cavalo com o médico agarrado à sela como podia. Os dois entraram tropeçando. Tomás estava pálido, exausto, os lábios roxos de frio. Vera queria correr para ele, abraçá-lo, agradecer por ter voltado, mas Sofia gemia na cama e o médico já estava abrindo a maleta. O médico examinou a menina com eficiência. Febre alta, possível infecção. Vou fazer o que posso. Ele trabalhou por horas. Medicamentos, compressas, procedimentos que Vera não entendia, mas confiava. Tomás tinha desabado numa cadeira, tirando as roupas molhadas com dedos entorpecidos. Gabriel trouxe cobertores. Isabel preparou café quente. A família inteira ficou ali, na vigília, esperando, rezando, segurando uns aos outros. Quando o sol nasceu, fraco através das nuvens ainda carregadas, a febre de Sofia finalmente começou a baixar. O médico suspirou aliviado. Ela vai ficar bem. Mas foi por pouco. Se tivessem esperado mais algumas horas... Ele não precisou terminar a frase. Todos entenderam. Depois que o médico foi embora, prometendo voltar no dia seguinte para verificar, a casa ficou estranhamente silenciosa. Sofia dormia profundamente, finalmente em paz. As outras crianças tinham desmaiado de cansaço em vários cantos da sala. Vera encontrou Tomás na varanda, olhando para a destruição que a tempestade tinha deixado. Árvores caídas, cercas derrubadas, o celeiro com metade do telhado arrancado. Mas eles estavam vivos. Todos eles. Você quase morreu, ela disse, baixinho. Quase, ele concordou. A ponte estava quase levada. Tive que atravessar o rio num ponto mais raso. O cavalo quase não aguentou. Por que você fez isso? Arriscou tudo assim? Tomás a encarou. Você sabe por quê. E ela sabia. Porque aquelas crianças eram dele. Porque Vera era dele também, mesmo que ainda não tivessem falado isso em voz alta. Porque família significava arriscar tudo quando um dos seus estava em perigo. Ela se aproximou, pegou as mãos dele, ainda frias e trêmulas. Obrigada por voltar, por lutar. Sempre, ele respondeu, simples assim. E ali, na varanda destruída pela tempestade, Vera finalmente entendeu que o casamento marcado para aquele dia não era de conveniência. Não era só pelo papel ou pelas crianças. Era real, era verdadeiro, era deles. Ainda vamos casar hoje? Perguntou Tomás, com um meio sorriso cansado. Ainda vamos, confirmou Vera. Mas primeiro você vai dormir algumas horas. Não vou deixar o noivo desmaiar no altar. Ele riu. Um riso baixo, rouco, mas cheio de vida e esperança. E naquele momento, apesar do cansaço, do susto, da tempestade, Vera sentiu paz, porque tinha certeza. Certeza de que estava exatamente onde deveria estar, com quem deveria estar, mas ainda faltava enfrentar o inspetor. Ainda faltava provar que aquela família merecia continuar junta, e isso seria a batalha final. O casamento aconteceu ao entardecer, numa cerimônia simples, mas cheia de significado. O padre fez a bênção na sala de estar mesmo, já que a igreja ficava longe demais e Sofia ainda precisava de repouso.
As vizinhas tinham enfeitado tudo com flores do campo e fitas coloridas que as crianças ajudaram a pendurar. Vera usava o vestido que uma das vizinhas tinha emprestado, ajustado às pressas por suas próprias mãos. Era simples, de algodão claro, mas ela nunca tinha se sentido tão bonita. Tomás estava com a roupa de domingo, cabelo penteado com capricho, barba aparada. Estava nervoso, mexendo nas mãos, mas quando Vera entrou na sala, ele parou de respirar por um segundo. Linda, foi tudo o que conseguiu dizer. As crianças estavam na primeira fileira de cadeiras improvisadas. Gabriel segurava Sofia no colo, ainda fraquinha, mas acordada e sorrindo. Isabel tinha flores no cabelo. André balançava as pernas, ansioso para a parte do bolo. O padre conduziu a cerimônia com voz emocionada. Falou sobre o amor que se constrói no dia a dia, sobre família que se escolhe, sobre coragem de recomeçar. Quando chegou a hora dos votos, Tomás surpreendeu a todos. Vera, ele começou, voz firme, apesar das mãos trêmulas. Eu não sei falar bonito, não sei fazer promessas poéticas, mas posso prometer isso. Todo dia que eu acordar, vou trabalhar para que você e essas crianças tenham tudo o que precisam. Vou proteger vocês com minha vida. E vou agradecer por você ter chegado quando chegou, porque antes de você, essa casa era só um lugar. Agora é um lar. Vera sentiu as lágrimas escorrerem. Tomás, eu passei anos achando que minha vida tinha acabado quando descobri que não podia ter filhos. Achei que nunca ia ser mãe, nunca ia ter uma família, mas Deus tinha outros planos. Me trouxe para cá, para você, para essas crianças. E eu prometo que vou amar cada um de vocês com tudo que eu tenho. Vou lutar por essa família. Vou ficar sempre, aconteça o que acontecer. O padre os declarou marido e mulher. Quando Tomás a beijou, foi gentil, respeitoso, mas verdadeiro. As crianças explodiram em comemorações. Isabel jogou flores. André gritou vivas. Gabriel sorriu. Realmente sorriu. Pela primeira vez em muito tempo. A festa foi modesta, mas alegre. Comeram bolo, riram, dançaram ao som de uma sanfona que o vizinho tocava. Por algumas horas, esqueceram dos problemas. Esqueceram do inspetor e das ameaças. Eram só uma família celebrando. Mas a realidade voltou na manhã seguinte. O inspetor Valentim chegou pontualmente, trazendo mais 2 homens e uma carroça. Vinha buscar as crianças. Tomás saiu para recebê-los, com Vera ao lado. Ela estava vestida simples, mas tinha a certidão de casamento na mão. Senhor Valentim, bom dia! Tomás cumprimentou controlado. Senhor Tomás, o inspetor respondeu. Vim cumprir a ordem. As crianças estão prontas? Não vão a lugar nenhum. Vera deu um passo à frente. As coisas mudaram. Mudaram. O inspetor ergueu a sobrancelha. Ela estendeu a certidão. Nos casamos ontem. Agora essas crianças têm pai e mãe. Têm uma família estruturada, como a lei exige. O inspetor pegou o papel, examinou com cuidado. E trouxe outros também. Uma pilha de cartas, testemunhos, declarações, do padre, do médico, de comerciantes, de vizinhos. Todos falando sobre o caráter de Tomás e Vera. Sobre como as crianças eram bem cuidadas, sobre como aquele era um lar cheio de amor. O senhor também vai encontrar aí, Vera continuou, voz firme, um relatório médico completo sobre a saúde de cada criança. Vai ver que estão bem alimentadas, vacinadas, cuidadas. Vai encontrar carta da professora que está começando a vir aqui uma vez por semana para ensiná-las. E vai encontrar declarações de 10 pessoas diferentes afirmando que essa é a melhor casa que essas crianças poderiam ter. O inspetor lia em silêncio. Seus homens trocavam olhares desconfortáveis. Finalmente, ele suspirou. Vocês foram bem meticulosos. Fomos determinados, corrigiu Tomás, porque essas crianças são nossa vida. O inspetor olhou para a casa. As crianças estavam todas na janela, observando com olhos arregalados. Gabriel tinha o braço em volta de Isabel.
André segurava a mão de Sofia. Eles pareciam apavorados, mas juntos. Senhor Tomás, senhora Vera, o inspetor dobrou os papéis. Não é comum vermos esse nível de organização e cuidado em casos assim. Também não é comum vermos tanto apoio da comunidade. Então, Vera mal conseguia respirar. Vou recomendar o arquivamento do processo de remoção, com a condição de que vocês mantenham essas crianças matriculadas em ensino apropriado e aceitem visitas periódicas de acompanhamento. Elas podem ficar? Tomás perguntou, sem acreditar. Podem ficar. Vera desabou nos braços de Tomás, soluçando de alívio. Ele a segurou firme, também com os olhos marejados. As crianças explodiram em gritos de alegria, saindo correndo da casa e pulando em volta deles. O inspetor montou no cavalo, mas antes de partir, olhou para aquela cena. Uma família abraçada, chorando de felicidade. Cuidem bem delas, disse, e pela primeira vez sua voz tinha emoção. E sejam felizes. Quando os cavaleiros sumiram na estrada, Tomás beijou Vera. Dessa vez não foi um beijo de cerimônia. Foi um beijo de vitória, de amor verdadeiro, de promessas cumpridas. Conseguimos, ela sussurrou. Conseguimos, ele confirmou. Nossa família está completa. Gabriel correu para abraçar os dois. Depois Isabel. Depois André com Sofia nos braços. Ficaram ali, todos juntos, chorando e rindo ao mesmo tempo. E Vera soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não era onde achava que seria. Não veio do jeito que esperava. Mas era perfeito do mesmo jeito. Os meses que se seguiram foram de reconstrução e crescimento. A tempestade tinha destruído boa parte da propriedade, mas com a ajuda dos vizinhos e muito trabalho, Tomás conseguiu consertar o celeiro, as cercas e o telhado. A casa ficou até melhor do que era antes. Vera transformou um cômodo pequeno em sala de aula. A professora vinha 2 vezes por semana, mas nos outros dias era ela quem ensinava. Gabriel aprendeu a ler com rapidez impressionante. Isabel descobriu talento para desenho. André decorava números cantando. E Sofia, mesmo pequena, já reconhecia algumas letras. A vida tinha entrado num ritmo bom. Acordavam cedo, todos ajudavam nas tarefas da casa e da roça. As crianças tinham responsabilidades adequadas à idade. Gabriel cuidava das galinhas, Isabel regava a horta, André recolhia ovos, Sofia... Bem, Sofia só precisava ser Sofia, espalhando risadas por onde passava. As noites eram o momento favorito de Vera. Depois do jantar, eles se reuniam na sala. Tomás contava histórias de quando era menino, fazendo vozes engraçadas que arrancavam gargalhadas. Vera lia trechos de livros que conseguia emprestar do padre. As crianças brincavam, brigavam, faziam bagunça, mas sempre terminavam o dia com abraços e beijos de boa noite. O casamento entre Vera e Tomás tinha começado como solução para um problema, mas floresceu em algo verdadeiro. Eles se conheciam melhor a cada dia. Descobriam manias um do outro. Ela gostava de café bem forte, ele preferia chá. Ela cantarolava enquanto costurava, ele assobiava enquanto trabalhava. Pequenas coisas que construíam intimidade. Uma tarde, 6 meses depois do casamento, Vera estava na cozinha preparando pão quando Tomás entrou. Ele tinha aquela expressão que ela já reconhecia. Queria falar algo importante, mas não sabia como começar. Tá tudo bem? Ela perguntou, limpando as mãos na avental. Tá, ele puxou uma cadeira. Na verdade, tá mais que bem. Eu só queria te dizer uma coisa. Vera sentou, coração acelerando. Pode falar. Quando a gente casou, foi por causa das crianças. Para resolver a situação com a lei, ele começou, escolhendo as palavras. Mas em algum momento, sem eu perceber direito quando, deixou de ser sobre isso. Ela esperou, sem respirar. Eu me apaixonei por você, Vera. De verdade. Não sei o dia exato que aconteceu. Talvez quando você segurou a Isabel machucada, ou quando enfrentou o inspetor,
Ou quando cantou para Sofia a noite inteira? Não sei, mas sei que aconteceu. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Vera. Tomás, e eu sei que nosso casamento começou diferente, ele continuou, mas queria saber se você estaria disposta a recomeçar. De verdade dessa vez. Não como um acordo, mas como marido e mulher que se escolhem. Vera levantou, contornou a mesa, se ajoelhou na frente dele. Tomás, eu também me apaixonei por você. Acho que foi no dia que você voltou daquela tempestade, quase morto de frio, mas vivo porque não desistiu de nós. Ou talvez antes, quando vi você costurando a camisa do André com mãos tão grandes e desajeitadas. Eu te amo. Amo você e amo essas crianças. Amo a vida que construímos juntos. Eles se beijaram, devagar, com tempo, com certeza. E quando se separaram, estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Foi nesse momento que 4 pares de olhinhos apareceram espionando pela porta entreaberta. As crianças tinham ouvido tudo. Vocês estão se beijando? André gritou, fazendo careta. É porque eles se amam, bobo. Isabel explicou com ar de quem sabia tudo. Gabriel só sorriu e Sofia bateu palminhas gritando: papai, mamãe! Todos invadiram a cozinha, pulando em volta deles, pedindo abraços, fazendo perguntas. Era barulho, era bagunça, era amor puro. Aquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Vera e Tomás ficaram na varanda olhando as estrelas. Ele passou o braço em volta dela, puxando-a para perto. Quando você chegou aqui, começou Tomás, eu estava só sobrevivendo. Cuidando das crianças, trabalhando, mas sem realmente viver. Você trouxe vida para essa casa, trouxe alegria, trouxe amor. Você me deu uma família, Vera respondeu. Me deu propósito. Me fez entender que eu posso não ter dado à luz, mas sou mãe do mesmo jeito. Porque ser mãe não é sobre biologia, é sobre escolha, é sobre ficar, é sobre amar incondicionalmente e sobre lutar, acrescentou Tomás. Você lutou por essas crianças como uma leoa. Nós lutamos, ela corrigiu, juntos. Eles ficaram ali, em silêncio confortável, ouvindo os grilos cantarem e o vento suave nas árvores. Dentro de casa, 4 crianças dormiam em paz, seguras no conhecimento de que eram amadas e queridas. A vida não era perfeita. Ainda tinham dificuldades, contas para pagar, bocas para alimentar, desafios para enfrentar. Mas enfrentavam juntos, como família. Vera pensou na mulher que tinha chegado ali meses atrás, quebrada, envergonhada, achando que era incompleta, e olhou para a mulher que era agora, esposa, mãe, parte essencial de uma família que tinha construído com amor e determinação. Às vezes, pensou ela, Deus fecha uma porta não para nos punir, mas para nos forçar a encontrar uma janela muito melhor. E essa janela tinha vista para 4 crianças, um marido bom e uma vida que valia a pena viver. E assim, chegamos ao final dessa história que nos ensina sobre recomeços e sobre como família se constrói com amor, não só com sangue. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa comunidade. Deixe aqui nos comentários qual momento mais tocou seu coração. Foi quando Vera enfrentou o inspetor? Quando Tomás arriscou a vida na tempestade? Ou quando as crianças a chamaram de mãe pela primeira vez? Quero saber sua opinião. Obrigado por estar aqui e fazer esse canal crescer cada dia mais. Até nosso próximo encontro.